Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Rui Vicente Oppermann. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor, pesquisador e gestor. Nosso convidado é graduado em odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em odontologia pela Universidade de Oslo, na Noruega. Ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1980, tendo exercido os cargos de vice-reitor e reitor. Sua principal linha de pesquisa é no campo da periodontia médica. Publicou 134 trabalhos em revistas científicas, 24 capítulos de livros e 6 livros. Orientou 41 teses de mestrado e 9 de doutorado. Tem grande experiência na gestão do ensino superior. Recebeu prêmios e homenagens, das quais destaco acadêmico da Academia Gaúcha de Odontologia, medalha Cidade de Porto Alegre e medalha Farroupilha da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente é o diretor de Relações Internacionais da CAPES. Obrigado, professor Rui Vicente Oppermann, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor, pesquisador e gestor universitário. Professor Isaac, primeiramente eu quero agradecer o convite, sou muito honrado. Eu acompanho esses programas com grande interesse, acompanho a sua carreira acadêmica com muito aprendizado, né? E fico feliz de estar aqui nesse momento, podendo conversar sobre essas questões que são questões que nós dois e muita gente se ocupa, que é a educação do Brasil, a educação superior, e nesse momento, mais particularmente, a pós-graduação. Pois eu nasci em Nova Prata, uma pequena cidade no Rio Grande do Sul, 12º filho de uma família muito grande, e a minha formação ela não se deu num contínuo, ela foi por saltos, eu diria. Na verdade, o primeiro salto foi sair de Nova Prata para cursar o ensino médio em Porto Alegre. Veja bem, eu saí de uma cidade, quase uma colônia, e fui para a capital. Primeira vez que eu falei ao telefone, primeira vez que eu peguei um elevador. Mas eu também cheguei em Porto Alegre no início da ditadura militar, e ali eu tive o início da minha formação política, justamente quando havia todo esse movimento contrário ao autoritarismo que ali estava instalado. Devo dizer que, nesse momento, estudar não era a minha prioridade, eu não era um bom aluno. Isso é algo assim que eu não escondo, porque isso acontece muito na adolescência, mas eu também me inscrevi para uma bolsa de estudos nos Estados Unidos e fui escolhido. E passei, então, um ano em Santa Bárbara, na Califórnia, fazendo meu último ano de ensino médio. Esse foi meu segundo salto. E em Santa Bárbara, nos anos de 68 e 69, eu entrei num fervilhão de movimentos que ali estavam acontecendo, principalmente contrários à guerra do Vietnã,
tinha o movimento dos Panteras Negras, tinha o movimento da contracultura, tinha música, tinha o movimento hippie, enfim, havia toda uma efervescência que, em menos de 4 anos, eu, saindo de Nova Prata, estava colocado ali, naquele turbilhão, e tive, vamos dizer assim, o equilíbrio de olhar para aquilo e olhar para o Brasil e entender como as coisas se conectavam. A gente está falando do planetário, como tudo isso tem uma conexão entre si. Mas, entre outras coisas importantes nesse ano nos Estados Unidos, foi que eu aprendi a gostar de estudar. Me ensinaram a gostar de estudar, seja na biologia, seja na literatura. Eu me tornei um leitor voraz, comecei a ler desde Shakespeare, li todos os clássicos que eu não tinha tido a oportunidade de ler antes, comecei a ler a literatura brasileira, né, e comecei a olhar para a perspectiva de ciência com grande curiosidade. Voltei para o Brasil e tive aí o meu terceiro salto, que foi quando eu entrei na Faculdade de Odontologia e me tornei bolsista de iniciação científica para a microbiologia. E eu comecei a estudar pesquisa, que é uma das coisas que me fascinam até hoje. Depois, o quinto salto foi quando eu fui para Oslo, atrás de um professor orientador que me convidou para fazer o doutorado lá. Eu pulei direto da graduação sem fazer o mestrado, já tinha trabalhos publicados em número maior que os meus próprios professores quando me formei. Fiz o doutorado, mas esse professor ele veio a falecer no meio do meu doutorado e eu comecei um novo doutorado lá. Em 1 ano e meio, eu tinha 8 trabalhos publicados, uma tese defendida e voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil, fiz um concurso para professor titular da URGS e comecei a trabalhar na área de prevenção da cárie e da doença periodontal, muito próximo do Sistema Único de Saúde. Me tornei diretor da faculdade, fiz a aproximação da formação do dentista de elitista para a formação no SUS e ingressei também dentro do Conselho Universitário na comissão que instituiu as cotas na URGS, o que é, para o Sul, uma coisa bastante relevante. E também construímos um hospital de alta complexidade, o primeiro, além de um curso noturno de odontologia. Isso tudo me levou à gestão, e da gestão eu fui a vice-reitor. Como vice-reitor, eu fiz o PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional da URGS, e coordenei a instalação de um campus. Fui eleito reitor. Como reitor, eu tive que enfrentar o pós-Dilma, o pós-golpe da Dilma, com o Temer e o inominável. E aí foi realmente assim uma questão de sobrevivência da educação superior ante a intenção de desmonte do serviço público de educação desses dois governantes. Fui reeleito e não fui nomeado pelo inominável, e aí perdi, vamos dizer assim, um momento de gestão. Agora, com o retorno do presidente Lula ao governo, aceitei o convite para estar aqui na diretoria de Relações Internacionais, que muito me orgulha na CAPES. Uma bela carreira, né? Esse detalhe de ter ido para Santa Bárbara, né? Não sabia disso, já antecipou o Ciência Sem Fronteira para o ensino médio, né? Certamente, nessa fase da vida, essa foi uma experiência muito importante, como todas as outras, na sua carreira. Parabéns, professor Rui. Professor, como analisa o desenvolvimento do ensino superior brasileiro nas últimas décadas e quais seriam os principais desafios para termos um sistema universitário de qualidade que possa contribuir realmente para o desenvolvimento social e econômico do Brasil? Nossa, dessas perguntas, essa talvez seja a mais complexa. Não é a mais difícil, mas é a mais complexa, porque são inúmeros os desafios que nós temos hoje no país. O primeiro deles é que nós precisamos ter um sistema de maior expansão do ensino público superior. Temos que continuar com a inclusão. O sistema de cotas foi uma verdadeira revolução que se fez no Brasil, colorindo as universidades, abrindo as universidades para segmentos
da população, tanto no aspecto étnico, como também no aspecto social, mudando completamente o perfil dos nossos alunos da educação superior. E hoje, na pós-graduação, isso também está acontecendo, porque esses alunos cotistas estão chegando na pós-graduação, estão se tornando cientistas, estão mostrando que o Brasil tem grandes condições de transformação, eu diria até, professor Isaac, revolucionária, quando a gente dá oportunidades para a educação superior para a nossa população, que no passado era muito guardada para elites apenas. Então, essa é a primeira observação. Nós temos que expandir o serviço, a educação superior pública no país. Por que educação superior pública? Porque ela é que concentra a experiência universitária em ensino, pesquisa e extensão. Só ela é que é capaz de dar aos estudantes a experiência de construção de cidadania dentro da universidade. Não é só a sala de aula, não. É a convivência com seus colegas, com o contraditório, é aprender a se posicionar, é ter a oportunidade de construir a cultura também como experiência de vida. E isso, infelizmente, nessa educação superior, hoje hegemônica do país, que tem como fim o lucro, isso não acontece. Infelizmente, aí temos um grande problema, que é o avanço dessas empresas que têm na educação o lucro. Educação é um direito humano, é um direito público, é um dever do Estado. E nós não podemos perder isso na nossa dimensão. Isso é um grande problema e, de alguma maneira, isso tem que ser revertido. Até porque há grandes questionamentos com relação à qualidade dessa educação que está sendo feita nesse setor privado, que agora está indo para uma educação inteiramente à distância, sonegando aos jovens esse convívio com a universidade. E, com isso, criando gerações que não tiveram a oportunidade de se transformar em pessoas que tenham esse engajamento, essa consciência social que nós tanto necessitamos para o desenvolvimento do nosso país. Então, essa é uma questão que eu acho importante. A outra questão é você permitir não só a expansão das matrículas, mas também que haja um maior número de concluintes. Veja bem, 41%, apenas 41% das pessoas que ingressam na educação superior pública concluem seus estudos. Isto é, de cada 10 pessoas que entram na universidade, só 4 concluem o serviço. Se nós formos para a educação, se nós formos para a educação privada, pula para 60%. Isso é uma tragédia. Né? Nenhum sistema funciona com tal baixa produtividade. Por que isso acontece? Isso acontece principalmente pelo baixo financiamento na assistência estudantil. Né? A lei de cotas trouxe toda uma população que necessita assistência estudantil para permanecer na universidade. E essa assistência estudantil, ela tem que ser provida no setor público por mais condições de residência, melhor alimentação, melhor compreensão dos desafios culturais. Eu, como reitor, eu descobri que não basta colocar um cotista na universidade, é preciso acolhê-lo, é preciso entender de onde ele vem. O universo dele não é o universo dos brancos, não é o universo das elites. E nós não temos essa preparação dentro das universidades. Isso faz com que as pessoas se afastem. Claro, teve a pandemia, mas isso já vinha acontecendo antes da pandemia e agora está lentamente se recuperando, mas os problemas são mais antigos e crônicos. E nós temos que fazer essa revolução. Até porque nós sabemos, e essa é uma velha observação, a de que não há nenhum país que tenha se transformado em país desenvolvido sem um grande investimento na educação superior, na ciência e na tecnologia. E esse grande investimento o Brasil precisa melhorar. Nós precisamos aumentar o percentual do PIB, isto é, o Produto Interno Bruto do Brasil, em educação, especialmente educação superior, ciência e tecnologia, se nós queremos realmente produzir um desenvolvimento sustentável baseado na qualidade e na capacidade da nossa sociedade. Isso também vem a acontecer porque não basta apenas formar esses profissionais. Temos profissionais formados hoje na pós-graduação, eu posso voltar a falar sobre isso mais tarde, mas a pós-graduação é importante porque ela eleva a empregabilidade e a remuneração
das pessoas em até 3 vezes o que se ganha com um título universitário, mas o mais importante nessa questão, para fechar o círculo, é que também é preciso investimento do governo e da sociedade produtiva, do capitalismo brasileiro, em ciência, tecnologia e na educação. Nós somos dependentes, as pessoas preferem comprar um produto pronto do exterior do que produzir algo que esteja aqui produzido no Brasil. E temos grandes desafios na área do clima, na área dos sistemas ambientais, na área da agricultura, que são desafios próprios nossos que só com a educação a gente vai poder transformar. E se a gente não fizer isso, nós vamos continuar dependentes, com grande risco de perdermos a oportunidade de desenvolvimento social para a maior parte da nossa população. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Precisamos certamente reverter essa assimetria de nossos estudantes universitários, né? A grande maioria no sistema privado, apesar de que algumas poucas universidades privadas têm como bandeira a qualidade, como as universidades confessionais e algumas poucas outras. E é preciso reverter essa circunstância, né? Porque o capital internacional que usa a educação como objeto de lucro, né? Ela vai dominar a formação universitária no país e talvez com a possibilidade de alguns braços ideológicos, né, para que a gente continue a ser um país colonizado, né? Professor Rui, atualmente é o diretor de Relações Internacionais da CAPES. Poderia explicar a importância dessa diretoria, né, de Relações Internacionais e apontar as suas principais prioridades? Bom, primeiramente, apenas para concordar com o senhor, realmente, quando eu falei das privadas com fins de lucro. As comunitárias são excelentes, têm de grandíssima qualidade, inclusive na pós-graduação, né? E a gente acha que é importante, elas estão aqui historicamente em paralelo com as públicas e são importantes dentro do sistema. A CAPES, né? A CAPES é a agência responsável do MEC pela pós-graduação estricto sensu, isso é mestrado, doutorado, e pela formação de professores para a educação básica. São grandes responsabilidades. O Sistema Nacional de Pós-Graduação é um sistema muito robusto, é um sistema que tem aí uma capilaridade muito grande. Nós temos mais de 4.500 programas de pós-graduação distribuídos pelo país. Nós temos hoje mais de 450 mil estudantes na pós-graduação que recebem algum tipo de benefício da CAPES. E, portanto, a CAPES hoje é o braço que produz o recurso humano capacitado para a transformação da científica, tecnológica, de inovação, a transformação social e cultural. E, por isso mesmo, ela é estratégica para o desenvolvimento do país. A DRI, isso é a Diretoria de Relações Internacionais, entra dentro desse contexto. E eu devo dizer, professor, que eu aceitei vir para a DRI por alguns motivos muito, muito particulares. Primeiramente, porque nós estávamos começando um novo governo, presidente Lula, um governo de reconstrução do país. E se houve algum lugar onde essa reconstrução era necessária, era na CAPES e, particularmente, na internacionalização da CAPES. A internacionalização no país foi de um isolacionismo reconhecido por todos, né? O Brasil se tornou um pária dentro do cenário internacional, não houve um investimento grande em acordos multilaterais no todo
das relações internacionais do país, e isso se capilarizou até atingir a própria CAPES. Então, a primeira das nossas obrigações aqui foi a de reconstruir as tradicionais relações que a CAPES tem com parceiros internacionais mundo afora. Né? E isso é importante por quê? Porque uma pós-graduação ela tem dois estágios de desenvolvimento. Um, em que ela se coloca dentro do seu entorno social como um elemento capaz de transformar a sociedade para a produção de pessoas qualificadas, e outro é transformar esta situação em uma qualidade maior pela parceria, pela cooperação internacional. Você não consegue qualidade de pós-graduação se você não tiver boas relações internacionais. Isso é fundamental para que a gente possa ter uma melhoria na formação dos nossos recursos humanos. Então, a primeira questão que nós colocamos no retorno da CAPES a essa situação foi de buscar as parcerias, e é outro grande aspecto importante é reconstruir e construir o que a gente chama as relações com o Sul, ou Sul global. Isso porque, durante o período em que eu fui reitor e vice-reitor, eu trabalhei muito com a América Latina e Caribe, me envolvi muito com as conferências regionais de educação superior, a Conferência Mundial de Educação Superior da Unesco, e eu vi o quanto nós estávamos afastados da América Latina, historicamente afastados dos nossos vizinhos. Estávamos olhando para o norte global e não olhávamos, não só nós, eles também, né? E a gente vê uma potencialidade enorme nessa cooperação. Da mesma forma, a cooperação com os países africanos. E veja bem, é cooperação, não é nós irmos lá fazer filantropia. Hoje, os países africanos têm muito a nos oferecer em termos de ciência, tecnologia, história e cultura, resgatando aquilo que hoje nós somos como nação. Então, esse resgate das relações e a recuperação e a reconstrução das relações Sul-Sul tem ocupado muito do meu tempo. Nós já restabelecemos relações com a Argentina, com o México, com a Cuba, com a Colômbia, com o Chile, com as conferências, com as associações de universidades do Cone Sul, da Centro-América. Estamos hoje trabalhando com os países africanos, especialmente com a União Africana, que é a associação que engloba todos os países da África, trabalhando muito intensamente com a Universidade Pan-Africana, onde nós, CAPES, estamos oferecendo nossas tecnologias para que eles possam desenvolver uma educação à distância, uma educação de qualidade, nesse imenso continente de grandes desafios que é a própria África. Então, esses aspectos me deixam muito felizes. Estamos aí com um edital aberto que se chama Move la América, que é, pela primeira vez, trazer para estágios de curta duração pós-graduandos da América Latina e Caribe para o país. Isto é, trazer, aproximar, mostrar o Brasil, deixar eles se identificarem com o Brasil, estabelecer relações, até mesmo afetivas, por que não? E com isso poder, de repente, sedimentar futuras relações com pós-graduações mais a longo prazo entre o Brasil e a América Latina. Veja bem, as universidades brasileiras ofereceram, professor, 14.700 vagas para esse programa. E nós estamos com as inscrições agora dos latino-americanos abertas, já temos próximos de 3.000 inscritos. Então, há aí uma demanda enorme de cooperação, que se diz assim, não, os latino-americanos não querem vir para o Brasil. Claro que querem, e nós queremos ir para lá também, mas a gente tem que dar essas oportunidades. E as políticas de promoção dessas oportunidades fazem parte do que hoje a professora Denise, como presidente da CAPES, e o ministro Camilo e o presidente Lula têm colocado. Nós temos que olhar para a América Latina, nós temos que olhar para a África, nós temos que olhar para os BRICS como estratégias nossas de relacionamento internacional. E é claro que a gente também tem que olhar para o norte global, e isso nós queremos fazer tanto na cooperação tradicional como em triangulações, tá? Onde a gente vale uma cooperação com, por exemplo, países europeus, o Brasil, e países latino-americanos e africanos, desde que isso seja para o desenvolvimento
local, regional e global, e não mais para a exploração hegemônica desses países com relação à nossa mão de obra e nossos recursos naturais. Perfeito, professor Rui. Eu vejo que temos consequências, talvez até invisíveis, né, dessas relações internacionais acadêmicas, né, na cooperação de proteção do próprio planeta, né, que sem essa colaboração, a nossa humanidade corre um risco, né, e essas relações internacionais na vida acadêmica certamente vão contribuir para uma mudança desse cenário de guerras para o cenário de paz, né? Professor, então nós estamos chegando ao final da nossa conversa e tendo em vista que o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, procura envolver os jovens, né, na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo, poderia, nesse finalzinho de programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? A mensagem não podia ser de mais otimismo com a perspectiva de futuro que os jovens vão ter e que precisam estar comprometidos com esse futuro. Nós temos crises importantes e desafios importantes na preservação do planeta. Isso requer não só o comprometimento tecnológico, como também o comprometimento político. Nós temos que mudar essa tendência ao consumo que a hegemonia do mercado nos impõe, né? Produzindo um desastre ambiental de grandes proporções e um extrativismo sem nenhum controle dos nossos recursos naturais. Nós temos hoje grandes possibilidades profissionais, né? As universidades estão abertas, estão se mudando, estão se tornando receptivas para novas profissões, novas carreiras. Temos aí inteligência artificial, temos aí uma série de outras oportunidades que eu sei que os jovens olham e querem. Dizer que as universidades estão perdendo estudantes não é totalmente verdade. Na verdade, nós estamos incluindo mais e mais estudantes, mas temos que tornar as carreiras atrativas, não só sob o ponto de vista financeiro, porque isso acontece, mas também como desafio intelectual, como desafio de cidadania e como compromissados com a preservação do nosso planeta. Os jovens são aqueles que vão fazer essa grande transformação. Tem um provérbio africano, professor Isaac, para eu terminar, que diz que nós não entregamos o planeta para os nossos filhos, mas a gente devolve o que deles tomamos emprestados. Tá certo. Vamos fazer esse empréstimo virtuoso, né? Professor Rui Vicente Oberman, muito obrigado por essa importante, instigante, interessante conversa. Desejo sucesso na sua missão na CAPES e envio um abraço a todos os servidores da CAPES e estendido isso ao nosso imenso exército de pós-graduandos, né? Que fortalecem o nosso sistema de pós-graduação, que é fundamental como pilar para o desenvolvimento social e econômico do país. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.